Olá! Você está no Guia do Voto. Novas pesquisas do Instituto Real Time Big Data acabam de trazer o panorama completo das eleições para governador em 3 estados importantes do Nordeste: Bahia, Alagoas e Sergipe. E os números mostram cenários bastante diferentes em cada um desses estados. Hoje vamos direto aos números. Começando pela Bahia, que tem a disputa mais complexa e competitiva. Na Bahia, o Instituto Real Time Big Data ouviu 1.200 eleitores entre os dias 24 e 25 de novembro, e a pesquisa testou 4 cenários diferentes, cada um com combinações distintas de candidatos. Cenário 1. No primeiro cenário baiano, ACM Neto, do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, aparece na liderança com 44% das intenções de voto. O atual governador Jerônimo Rodrigues, do PT, vem em segundo lugar com 35%. José Carlos Aleluia, do Novo, marca 3%, enquanto Kleber Rosa, do PSOL, tem 2%. 10% dos entrevistados declaram voto branco ou nulo, e 6% não souberam ou não quiseram responder. Essa vantagem de 9 pontos de ACM Neto sobre Jerônimo é significativa e está fora da margem de erro, o que mostra uma preferência clara do eleitorado baiano neste momento. ACM Neto, que governou Salvador por 2 mandatos e foi um dos principais nomes da oposição ao PT na Bahia nas últimas décadas, consegue manter uma base eleitoral sólida, especialmente na capital e na região metropolitana. O segundo cenário traz uma mudança importante. Em vez de Jerônimo Rodrigues, entra o ex-governador e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, também do PT. E os números mudam completamente. Rui Costa aparece numericamente à frente com 43%, enquanto ACM Neto marca 42%. Pela margem de erro de 3 pontos, temos aqui um empate técnico. Carlos Aleluia mantém 3% e Kleber Rosa cai para apenas 1%. Brancos e nulos somam 8%, e 3% não souberam ou não responderam. Esse cenário é extremamente revelador do panorama político baiano. Rui Costa, que governou a Bahia por 2 mandatos antes de Jerônimo e tem uma avaliação mais positiva que o atual governador, consegue equilibrar completamente a disputa contra ACM Neto. Isso mostra que o petismo na Bahia está mais associado à figura de Rui Costa do que propriamente ao atual gestor estadual. A diferença de 8 pontos entre o desempenho de Jerônimo e o de Rui Costa contra o mesmo adversário evidencia isso claramente. O terceiro cenário testado coloca Jerônimo Rodrigues contra Bruno Reis, atual prefeito de Salvador e também do União Brasil. Aqui temos novamente um empate técnico, Jerônimo com 39% e Bruno Reis com 38%. Carlos Aleluia sobe para 4%. Kleber Rosa mantém 2%. 10% votariam branco ou nulo, e 7% não souberam ou não responderam. Bruno Reis, que venceu as eleições municipais de Salvador com votação expressiva, mostra a capacidade de competir no nível estadual, empatando tecnicamente com o governador em exercício. Vale lembrar que Salvador é o maior colégio eleitoral da Bahia, e o desempenho na capital costuma ser determinante para as eleições estaduais. No quarto e último cenário baiano, Rui Costa enfrenta Bruno Reis, e aqui o ex-governador e ministro volta a ter vantagem clara, 46% contra 36%. São 10 pontos de diferença, fora da margem de erro. Carlos Aleluia marca 3%, Kleber Rosa apenas 1%. 9% optam por branco ou nulo, e 5% não souberam ou não responderam. Analisando os 4 cenários baianos em conjunto, fica evidente que ACM Neto e Rui Costa são os nomes mais competitivos de seus respectivos campos políticos. Já Jerônimo Rodrigues, o atual governador, aparece em situação mais preocupante, perdendo de ACM Neto e empatando com Bruno Reis. O prefeito de Salvador mostra força para disputas estaduais, mas ainda não alcança o mesmo patamar de ACM Neto quando o adversário é Rui Costa. Agora vamos a Alagoas, mas antes, se você quer ficar por dentro da corrida eleitoral de 2026, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com mais alguém. E não esquece de deixar sua opinião nos comentários. Alagoas. Em Alagoas, a pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 24 de novembro, e aqui a simulação é mais simples, com apenas um cenário testado, mas presta atenção nessa disputa. O ex-governador de Alagoas e atual ministro dos Transportes, Renan Filho, do MDB, aparece numericamente à frente com 48% das intenções de voto. Logo na sequência vem o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, do PL, com 45%. Pela margem de erro, temos um empate técnico. Apenas 4% afirmaram que votariam nulo ou em branco, e 3% não souberam ou não responderam.
Esse é um dos confrontos mais equilibrados entre todas as disputas estaduais que já vimos em pesquisas até agora. A diferença de apenas 3 pontos percentuais, que está exatamente no limite da margem de erro, mostra que a tendência é de uma eleição acirrada, que será decidida no detalhe, na capacidade dos candidatos de conquistar os indecisos, nas alianças, na campanha em si. A pesquisa também mediu a rejeição dos dois candidatos, e aqui temos um dado importante. JHC apresenta o maior índice de rejeição, com 26% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Já Renan Filho é rejeitado por 23% dos entrevistados. A diferença de 3 pontos na rejeição pode ser um fator decisivo numa disputa tão equilibrada. Em eleições acirradas, muitas vezes vence não quem é mais amado, mas quem é menos rejeitado. E finalmente chegamos a Sergipe. Em Sergipe a situação é bem diferente dos outros dois estados. Aqui a pesquisa Real Time Big Data também ouviu 1.200 eleitores, entre os dias 25 e 26 de novembro. Foram testados 4 cenários diferentes, todos envolvendo o atual governador Fábio Mitidieri. No primeiro cenário sergipano, Mitidieri aparece com 46% das intenções de voto, bem à frente do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, do PL, que registra 33%. São 13 pontos de vantagem, fora da margem de erro. Brancos e nulos somam 11%, e 10% não souberam ou não responderam. A liderança de Mitidieri se repete de forma ainda mais expressiva no segundo cenário. Contra o deputado federal Tiago de Jualdo, do Progressistas, o governador alcança 49% das intenções de voto, enquanto o deputado tem apenas 26%. Uma diferença de 23 pontos, absolutamente confortável. Brancos e nulos são 13%, e 12% não souberam ou não responderam. No terceiro cenário testado, Mitidieri enfrenta a prefeita de Aracaju, Emília Correia, do PL. O governador mantém a dianteira com 48% das preferências, enquanto Emília soma 32% das intenções de voto. 16 pontos de diferença. Brancos e nulos são 11%, e 9% não souberam ou não responderam. E no quarto e último cenário sergipano, contra o ex-senador Eduardo Amorim, do PSDB, Mitidieri atinge sua melhor marca, 50% das intenções de voto, a metade do eleitorado. Eduardo Amorim fica com 28%, uma diferença de 22 pontos. Brancos e nulos são 13%, e 9% não souberam ou não responderam. Os números de Sergipe consolidam um cenário extremamente favorável a Fábio Mitidieri no início da corrida eleitoral. Em todos os 4 cenários testados, o governador mantém vantagens que variam entre 13 e 23 pontos percentuais, sempre fora da margem de erro. Isso indica que Mitidieri construiu uma base eleitoral sólida em seu primeiro mandato e, até o momento, não enfrenta um adversário com capacidade de ameaçar seriamente sua reeleição. Olhando para o conjunto das 3 disputas estaduais, temos 3 realidades completamente distintas no Nordeste. Na Bahia, uma disputa altamente competitiva onde tanto o campo governista quanto o oposicionista têm nomes fortes, com ACM Neto e Rui Costa empatados tecnicamente. Em Alagoas, temos uma das eleições mais equilibradas do país, com Renan Filho e JHC separados por apenas 3 pontos em um empate técnico. E em Sergipe, um cenário de tranquilidade para o governador Fábio Mitidieri, que lidera com folga em todos os cenários testados. E você, o que achou desses resultados? Você sabia quem liderava a disputa para governador no seu estado? Comenta aqui embaixo e conta pra gente. E não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo para mais gente ficar por dentro do cenário eleitoral de 2026. Agora escolhe um desses 2 vídeos que deixamos para você. Até a próxima!